Professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui nessa feita para apresentar a lição de juvenis. Essa lição que vem falando nesse trimestre sobre o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. E iremos comentar hoje sobre a sétima lição, falando sobre posso jejuar e orar. Nós vamos ver que nas lições anteriores nós vimos Cristo fazendo por nós e agora vamos ver o que podemos fazer para Cristo, o que podemos fazer para o reino de Deus. Jejuar e orar. Tanto no Novo como no Antigo Testamento, nós vemos muitos personagens que jejuaram, oraram ao Senhor. Como, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 25, versículo 21, Isaac orou com 40 anos. E quando ele já tinha 60 anos, Deus respondeu à oração de Isaac. Ele orou em prol da sua esposa, Raquel, para que ela pudesse ter um filho. E ela concebeu um filho 20 anos após. Vamos ver também em Esther, no capítulo 4, versículo 16, onde a rainha Esther precisava falar com o rei Assuero. E ela ordenou a todos que jejuassem durante 3 dias. E o povo jejuou. Então é um costume, desde antigamente, a oração e o jejum, a busca ao Senhor através da oração e do jejum. A nossa lição, ela vem com um texto áureo que se encontra em Mateus, capítulo 9, e o versículo 15, que diz a expressão: E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. O nosso texto, a nossa leitura em classe, ela se encontra em Mateus, no capítulo 6, o versículo 5 e 8, e 16 e 18, que vem falando também sobre a oração. Nós vemos que a nossa lição, ela tem 3 tópicos principais. O primeiro tópico, ele vem falando Jesus, nosso exemplo de oração. O segundo tópico, ele vem falando da oração sem cessar, orar sem cessar. E o terceiro e último tópico fala o jejum. No primeiro tópico, a gente vê que Jesus é colocado como um exemplo, né? Nós temos Jesus como sempre sendo um grande exemplo. Lá em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele conduz Jesus para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele jejuma durante 40 dias e 40 noites. E só depois desse período, ele sente fome, né? E ele estava ali em oração, ele estava ali se consagrando. Então Jesus, ele é colocado sempre como um exemplo, tanto na oração como também no jejum. O próprio Jesus, por muitas vezes, ele subia ao monte para orar. E esse é um grande exemplo para as nossas vidas, porque Jesus é o nosso espelho. Jesus é aquele que nós temos que nos guiar. Ele é que é o nosso exemplo de vida. O segundo tópico fala da oração sem cessar. E nós vemos também outro grande exemplo, que é Paulo. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 17, ele fala bem explícito que devemos orar sem cessar. Em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 26, ele fala que o Espírito, quando a gente não tem condições de conversar com Deus, mas o Espírito, ele geme, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então nós
temos que buscar sempre em oração. E você, como professor da escola dominical, você tem que enfatizar isso aos seus alunos. A busca da oração. O orar sem cessar não é você estar constantemente se prostrando no chão, não. Até o nosso comentarista ele fala que não existe uma liturgia, não existe uma forma que se devemos prosseguir costumeiramente, não. Nós podemos conversar com Deus a todo instante. Explique isso, enfatize isso, porque os alunos muitas vezes se preocupam muito em orar quando estão na igreja, ou uma vez ou outra quando estão em casa, no quarto, mas enfatize que a todo momento você pode ter um diálogo com Deus. Mesmo isso você indo, se locomovendo para algum lugar, mesmo você estando fazendo alguma atividade, você pode conversar com Deus. É um momento que você tem um diálogo com Deus. Então não se preocupe com a maneira que você vai orar, mas sim que você esteja em comunicação com Deus. No terceiro tópico, vem falando sobre o jejum. E o jejum é muito importante porque o jejum lhe coloca mais próximo de Deus. Quando você está jejuando, você está se colocando mais próximo de Deus, buscando ao Senhor. E é interessante que você, professor, durante essa semana, você marque um dia com os alunos e procure fazer um jejum com eles. Não precisa ser em algum local específico, mas marque com eles para que eles possam fazer em casa mesmo, acordar e permanecer um certo tempo. Lógico que alguns alunos podem ter alguma dificuldade, mas procure marcar com eles, veja se tem pelo menos a possibilidade deles poderem passar um pouco do horário ali do café da manhã, segurar um pouquinho a fome e buscar a face do Senhor, porque isso você vai estar motivando os seus alunos para que eles possam também buscar ao Senhor através do jejum. Você vai estar mostrando em prática o que é buscar ao Senhor através do jejum. Então, esse terceiro tópico, ele fala a definição do jejum, e eu não vou me entrar muito nos assuntos, porque os assuntos realmente o professor tem que buscar. Eu vou apenas dando algumas dicas para que o professor possa buscar, possa enfatizar aos alunos sobre este assunto. E é interessante para você também, professor, que você também seja o exemplo da classe. Porque não adianta você pregar, falar de um assunto sem poder sentir também, sem você poder buscar também. Então busque em oração, jejue pela sua sala, jejue pelos seus alunos, busque através da oração, se comunique com seus alunos para que eles também possam orar, buscar a face do Senhor. Isso é muito importante porque isso não é só para benefício deles, mas também é para benefício de toda a sala. Você vai trazer a sala mais próximo de você. Lembre-se sempre que essa lição, o que você pode fazer também através dessa lição é, antes da aula, você perguntar para os seus alunos, faça uma dinâmica, pergunte a eles relativo da oração, relativo ao jejum, para que eles também possam mostrar o que eles entendem relativo a esse assunto. Incentive eles para que eles possam também estar participando da aula e se motivando a buscar mais sobre o assunto. É muito bom você proporcionar aos seus alunos que eles também busquem, que eles também se aprofundem na aula. Então, meus amados irmãos, meus queridos professores, não se esqueçam sempre, curtam, comentem, compartilhem a nossa lição. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, na EBD Online, para que você também possa receber esse material que é muito importante para o aprendizado não só dos alunos, mas também dos professores. E a paz que excede todos os corações permaneçam com vocês. Até a próxima!
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.